Amém, crianças? Amém? A tia Elisa trouxe uma palavra maravilhosa que Deus colocou no meu coração. E eu passei a semana toda meditando nela, preparando ela para trazer aqui hoje para vocês. Aí as crianças, os príncipes e as princesinhas, olha aqui, príncipe. Agora vocês prestem bem atenção, que Deus vai falar conosco através da sua santa palavra. Amém? A tia vai ler um versículo aqui e as crianças prestem bem atenção a esse versículo. As crianças que têm Bíblia, não tem problema, pode pegar, tá? A tia espera. Eu quero que vocês abram, eu tenho certeza que vocês vão encontrar rapidinho. Salmos 51. Isso, a tia espera vocês abrir, tá bom? Salmos 51. Salmo 51. É 51, a tia Elisa vai ler o versículo 10. Que lindo, né, tia Vanessa? As crianças tudo com a palavra de Deus, com a Bíblia na mão, né, tia Cátia? Que coisa linda. Salmos 51. E a tia vai ler o versículo 10, e vocês prestem bem atenção. Onde a palavra do Senhor diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Eu quero que as crianças falem bem forte quando a tia falar: cria em mim um coração puro e um espírito reto. Glória a Deus. Criança, a palavra que Deus colocou no meu coração, às vezes até mesmo as crianças já aprendeu na escola bíblica dominical, já viu essa história, já viu as tias contando, mas eu trouxe ela hoje de uma maneira muito especial, porque a palavra do Senhor, querido, mamãe, papai, irmãos que estão nos ouvindo, ela renova cada dia. E todas as vezes que a gente meditamos na palavra, o Senhor nos dá a sua revelação através da palavra do Senhor, da Bíblia. E a palavra que a tia trouxe para as crianças, eu vou ler aqui Neemias 4, na parte B, que fala assim: o nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará por nós. A história que a tia Elisa trouxe é de um homem muito especial. Queridos, para nós, irmãos e irmãs, ele nos dá um grande exemplo de ter um bom coração. Por quê? Primeira coisa, queridos, crianças, para eu ter um bom coração, eu tenho que amar o próximo, sentir as dores deles, eu tenho que sentir o sofrimento do próximo e me colocar no lugar dele. Aí sim, eu vou ter um bom coração. E a Bíblia nos fala de um homem que morava, criança, lá em Suzã. Lá em Suzã tinha um reinado que era, quem reinava lá era um homem que até a tia tem dificuldade de falar o nome dele. O nome dele é rei Artaxerxes. Que nome difícil, né, criança? É difícil, né? E nesse lugar
existia um servo de Deus, criança, que esse servo de Deus, ele era copeiro desse rei. Tia Nath, segura aqui para mim, por gentileza, para as crianças verem. Eu vou precisar depois de algumas outras tias, tá? A tia está ali, ó. Mostra para eles, criança. Que reinado bonito. Mostra para eles. Olha, tinha as cortinas douradas, o trono, tá vendo? Era o reino. E esse rei Artaxerxes, ele era servido por este homem, que o nome dele era Neemias. Como que era o nome dele? Neemias, ele era copeiro do rei. Aí vocês vão falar para mim, tia Elisa, mas que é um copeiro? O copeiro, ele servia ao rei. Aqui, por exemplo, se a gente vai numa lanchonete ou num restaurante, um garçom vem e serve vocês, não é? Mas naquele tempo, tinha esse serviço, que o copeiro servia ao rei. E ele tinha essa posição muito importante. E ele era uma pessoa muito valorizada. E morava lá no palácio do palácio do rei. Só que teve um dia, criança, pode deixar aí, filho. Teve um dia que Neemias, vocês sabem por que Neemias estava lá no palácio do rei? Se ele era servo de Deus? Vocês tentam imaginar por que ele era servo de Deus? Estava lá na Pérsia, lá no Suzã. Ele foi criado na Babilônia, na verdade, na Pérsia, na Babilônia. Sabe por quê, crianças? E eu vou falar para vocês neste próximo cenário que a tia vai segurar. Aqui era o pátio do palácio. Olha que bonito o pátio do palácio. E Neemias, de repente, criança, ele recebeu uma visita. Que será que... Quem gosta de receber visita em casa? Ah, que legal. E quando vocês recebem visita, vocês gostam de receber boas notícias? Ou coisas tristes? Boas notícias, né? Quando recebe visita, traz boas notícias. Mas, criança, vocês não sabem o que aconteceu. Neemias recebeu visita de Hanani. Hanani foi visitar Neemias. E Hanani era irmão de Neemias. E ele veio lá de Jerusalém. E ele veio conversar com Neemias, criança. Mas eles estão com a cara feliz ou triste? Por que será, hein? Olha que notícia ruim ele veio trazer para Neemias. Vocês conseguem ler daí? Os muros estão em ruínas. Mas sabe que muros que era esse, criança? Era lá de Jerusalém. Hanani, quando veio visitar Neemias, Neemias falou assim: e como que está Jerusalém? E como que está o povo que voltou do cativo babilônico? Cativo? Sim. Crianças, o que deixa a gente ter um bom coração é a gente deixar o pecado entrar nele. Quando nós fazemos coisas erradas, a princesinha aqui até cantou, né? Quem cantou do coração, se entrar e ficar sujinho, né? Cantou agora, hoje à noite. Aquele povo de Jerusalém, queridos, nessa época que as ruínas, Jerusalém estava destruída. Na palavra de Deus, mamãe e papai, se a gente for ler essa história, ela é muito profunda. Foi os anos mais difíceis que os judeus passaram. E tudo por quê, criança? Eles deixaram de seguir o mandamento de Deus. E vocês conhecem o mandamento que está na palavra. E um deles é: não criais e não adorais falsos deuses. E o povo judeu tinha idolatria. Eles começaram a adorar outros deuses, feito de barro, feito de outros materiais. E eles deixaram de seguir o mandamento do Senhor.
E quando a gente peca, há um Deus que perdoa, que é misericordioso. Mas, amados irmãos, crianças que estão nos ouvindo, a consequência após o pecado. A consequência. Você às vezes pode até errar, mesmo sabendo que não pode errar. E tem um Deus misericordioso que te perdoa. Mas, querido, tenha muito cuidado, porque a palavra diz que o pecado, ele vem para matar, destruir. Por isso que na Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aleluia. E aquele povo, criança, estava com seu coração corrompido. E eles ficaram escravizados. Queridos, por que eles ficaram escravizados? Será porque Deus queria castigar ele, tia Vanessa? Não. Às vezes Deus corrige. E Deus permite, criança, a correção para que nós venhamos crescer e amadurecer. E quando aquele povo ficou, queridos, em cativo babilônico, eles ficaram por 70 anos aprisionados fora de Jerusalém. E durante 70 anos, muitos morreram em guerras, morreram de fome. Foi uma tristeza muito grande para Jerusalém. Jerusalém, que era a terra, do temor do Senhor. E todos ali tinham perdido o temor. E a cidade ficou ali deserta praticamente. O povo foi para cativo, 70 anos aprisionados. E quando passou esses 70 anos, queridos, por isso que Neemias, a cidade de Jerusalém, era da descendência dos seus pais. Mas Neemias, ele é um servo fiel a Deus, que mesmo passando por esse processo de cativo, ele não deixou de servir a Deus. E quando ele falou assim, olha, a cidade, príncipes, olha aqui, príncipes, deixa as crianças aqui, ó. A cidade está tudo em ruínas, os portões queimaram com fogo. Criança, olha o estado que estava Jerusalém. Vê se você consegue segurar assim. Jerusalém, os muros destruídos, as portas queimadas com fogo, criança. Estava nesse estado quando o povo que voltou do cativo babilônico encontrou a cidade. E eles tinham tentado construir, mas existiam os inimigos de Deus, os inimigos dos povos judeus que moravam ao redor, e eles não deixavam ele construir. Inventavam mentiras, falando que eles estavam querendo se revoltar-se contra o rei, e não deixava. E chegou um tempo, crianças, que quem morava lá em Jerusalém estava passando necessidade, passando fome, desprotegido. Uma cidade que nem tinha portão na casa. Imagine, criança, se você morar numa casa que estiver tudo destruído, o muro destruído, as portas, janelas, vai ter segurança? Não, porque vai estar tudo destruído e qualquer pessoa pode querer entrar. Mas, criança, sabe o que aconteceu? Quando Neemias soube que estava com os muros todos destruídos. Cadê uma tia para me ajudar aqui? Segura de baixo, tá, filho? Quando Neemias soube que estava tudo destruído, você acha que Neemias falou assim, olha, eu estou no palácio, para mim está tudo bem aqui. Eu tenho comida boa, eu tenho água, eu tenho onde dormir. Eu sirvo o rei, eu sou muito importante. Não, criança. Quando Neemias soube que Jerusalém estava com seus muros destruídos, a Bíblia falou, queridos, que Neemias foi o que, criança? Orar.
E ele foi orar. E Neemias, queridos, se você tiver a oportunidade, a tia não vai ler agora por causa do tempo, mas a oração de Neemias, ela é tremenda, ela é maravilhosa, ela é a oração mais perfeita de um ser humano fazendo. Quando ele vai orar, ele começa a pedir perdão para Deus. Ele fala: Senhor, nos perdoe, me perdoe, porque nós temos pecado contra Ti. Mas tem misericórdia, perdoe os pecados do povo de Jerusalém. Tem misericórdia daquele povo. E ele ora ao Senhor com arrependimento. E ele coloca um propósito. Eu queria falar com os irmãos e as irmãs aqui. Tia Vanessa, nós cristãos devemos só orar? Ou nós temos que orar e agir? Orar e agir. Se eu oro ao Senhor, o que não está no meu alcance, o nosso Deus poderoso vai fazer, né, tia? Mas o que está no meu alcance é o que Deus vai fazer através das nossas vidas, como instrumentos. Nós somos instrumentos. A gente falou sobre desastre, sobre notícia triste. Neemias recebeu. Criança, amados irmãos, quantas notícias tristes a gente vê por aí. Quantas notícias de guerra, terremoto, peste, e não vai muito longe, a vez pertinho de nós. O que aconteceu agora no nosso litoral? Criança, vocês ficaram felizes com o que aconteceu lá no litoral, que vem aquela chuva, foi coisa da natureza mesmo, né? E veio aquilo e destruiu tudo, levou casas, levou família, destruiu. Nós não ficamos tristes? Ficamos tristes, porque teve criança que ficou sem papai, sem mamãe. Teve pai que perdeu seus filhos. Vocês, crianças, são filhos amados de Jesus e da mamãe, do papai. Então pense, vamos se colocar no lugar daquela família que hoje não tem mais a sua filhinha, o seu filhinho, porque ele morreu com aquele desastre natural que aconteceu com essas chuvas. E a gente tem que orar por eles, mas temos que agir. E Deus colocou no meu coração, porque ontem eu recebi das irmãs do CIBEM, CIBEM ADJ, que é da CIBEM de Jacareí, da assistência social. Deus colocou no coração do nosso pastor, da nossa pastora, das irmãs da assistência social, dos irmãos que trabalham aqui. O que, criança? Uma campanha de arrecadação de água, garrafinha de água mineral, de produtos de limpeza, de produtos de higiene, porque vai ser levado para os nossos irmãos, aquela população do litoral. Então quer dizer o quê? A igreja está orando, está agindo. E por que eu estou falando para a criança? Criança, você também pode ajudar. Você pode falar para a mamãe: mamãe, vamos lá naquele atacadista, vamos comprar um monte de garrafinha de água mineral, porque eu quero ajudar meus amiguinhos lá de longe, nossos irmãos lá do litoral, que estão passando necessidade, estão passando por fome, por sede. Você pode pedir para a mamãe ir no atacadista com você, e é baratinho, né, tia Vanessa? Você compra 12 pastas de dente e sai bem baratinho. E você pode trazer aqui para a igreja, porque você vai estar contribuindo com essa doação para essa boa obra. E por que é importante, queridos, quando a gente fala assim de ajudar, que Neemias ali quis ajudar. Querido, é bíblico. Uma certa vez Jesus estava falando para os discípulos e falou assim: olha, eu tive sede e você não me deu de beber. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu estive nu e você não me vestiu. Eu estive preso e você não me visitou. E os discípulos, tia, ficaram assim: opa, mas quando foi? Nós estamos aqui sempre servindo um mestre. E falou: Jesus, mas quando foi que eu deixei de dar água para o Senhor, dar comida? E Jesus falou assim:
Todas as vezes que você não faz aos necessitados, aos pequeninos, vocês estão deixando de fazer a mim. Mas todas as vezes que você ajuda o necessitado, que você dá água, dá pão, dá vestimenta, você está fazendo para Deus. Aleluia! E é isso que nós temos que fazer em Neemias. Ele falou assim: Senhor, eu quero ajudar. Ajuda um meio. E tem coisas, criança, que demora tempo. Neemias ficou por 4 meses orando, jejuando e orando por Jerusalém, pedindo perdão para Deus. Mas ele falou assim: arruma um meio, Senhor, que o rei possa me ajudar. E o rei, certa vez, criança, a Bíblia diz que Neemias chegou para servir o rei. E na época estava a rainha junto. Só que na presença do rei, ninguém poderia chegar triste. Tinha que chegar feliz, alegre. E Neemias era um homem assim, disposto, alegre, feliz, temente a Deus. Mas quando ele chegou triste, o rei falou assim: olha, Neemias, você está doente? Não, não estou doente. Mas você está com a cara triste. Alguma coisa, se você não está doente, o que aconteceu que o seu semblante está tão triste? Aí, sabe o que Neemias fez, criança? Rapidamente, a Bíblia diz que foi uma oração rápida. Antes de tomar uma decisão na frente do rei, no que ia falar, ele orou a Deus, bem rápido ali, ele orou e pediu para Deus uma direção. E quando ele falou assim: ah, rei meu, salve rei, eis que eu estou triste, como eu vou ficar feliz, se a minha cidade, aonde meus pais foram sepultados, está toda destruída. A minha tristeza vem pelo meu povo. E quando ele falou isso, o rei, crianças, direcionado por Deus, porque Neemias orou. Naquele momento o rei falou assim: Neemias, o que quer que eu faça para você? Para você ir lá ajudar o seu povo. Mas você vai ter que ir e voltar, porque eu preciso de você. Que tempo você precisa para ir para Jerusalém? Eu deixo você ir para a sua cidade. E é interessante, queridos, eu falei Jerusalém, mas quando Neemias falou que queria lá em Judá, ele falou. E ele não falou da cidade de Jerusalém. Ele falou assim: me deixe ir para ajudar, porque eu vou lá em Judá e vou construir os muros das cidades onde estão sepultados meus pais. O que aconteceu? O rei, pela direção de Deus, ele deu condições. Ele enviou cavalarias do palácio para acompanhar Neemias naquela viagem. Ele deu cartas para que Neemias, aonde chegasse, conseguisse passar, entrar, que nenhum inimigo atrapalhasse ele, que ele conseguisse ferramentas, madeiras para construir os muros da cidade. E o que aconteceu, criança? Neemias, com o seu jumentinho, isso, criança, essa história que a gente está contando, ela é muito antes do nascimento de Jesus. Naquela época não é igual hoje, né, tia? Que a gente pega um avião, pega um carro, não. Sabe quanto tempo Neemias demorou para chegar lá em Jerusalém? Ele estava lá em Suzã. A viagem deles, criança, foram de 3 meses. Então ele precisou de muito recurso. E o rei deu recurso para ele cavalgar, para ele ir para aquela viagem até chegar em Jerusalém. Mas quando chegou em Jerusalém, ele encontrou a cidade destruída, os muros caídos. E a Bíblia diz, criança, que Neemias não chegou e já foi construir. Ele primeiro começou a observar. Por 3 dias ele não falou para ninguém, porque ele tinha os inimigos lá. Ele sabia que antes o povo quis construir os muros e eles não deixaram, denunciaram ao rei. E ele por 3 dias ficou observando, príncipe. E ele chegou, criança, a Bíblia fala que ele chegou uma noite, assim, um dia, saiu e foi olhando para Jerusalém. Tia, estava tão destruída que nem o cavalinho dele, o jumento dele não tinha espaço para andar, porque estava tudo destruído.
E quando ele viu aquela situação, aí sim, ele levantou o povo. Pode colocar aqui, amor. Pode pôr aqui, tá? Ele levantou o povo para trabalhar. Eu já pego já, tá? Eu já dou. Já. Ele levantou o povo. Obrigada, mãe. E aqueles muros todos destruídos. Aqueles muros todos destruídos. Nós meninas vão cansar, né? Os muros todos destruídos. Ele chamou e convocou o povo para trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos erguer os muros. E ele chegou contagiando aquela cidade. O povo estava todo desanimado. De repente, chegou um homem de Deus para nos ajudar. Querido, você sabe qual o nome, o significado de Neemias? Neemias significa consolador do Senhor. Aquele que o Senhor consola, aquele que o Senhor conforta. E Neemias, como um consolador enviado por Deus, ele ergueu aquele povo e falou: vamos para trabalhar. E ele, quando começou a construir os muros, criança, alguma coisa estava errada nessa história. Dá uma olhada na cara desses homens aqui. Estão felizes? Estão bravos? Sabalaque e Tobias. E quem? Eles eram inimigos. Ele era aquelas pessoas que, quando o povo tentou construir, eles mandaram carta para o rei falando: não, esse povo quer se revoltar contra você, rei, não deixa construir os muros. E aquele homem ficou nervoso, queridos, criança. Eles não queriam. Quando Neemias falou que ia construir os muros, eles começaram com zombaria. Ele falou assim: vai construir nada? Eles vão começar a construir esses muros vai cair tudo. Já viu aquelas pessoas negativas, criança? Que sempre vai assim e fala assim: não vai dar certo, né? E eles eram assim, como eles eram inimigos de Deus, eles começaram a falar assim: vai construir, mas não vai dar certo. Eles vão começar a construir, pega o príncipe, senão sem querer. Senão, irmãos, eu não vejo e tropeço, né? Aí ele começou a falar assim: vai construir o muro, mas vai destruir, porque esse muro não vai ficar de pé. E eles começaram, vai lá, príncipe, começaram a ameaçar. E Neemias continuou encorajando aquelas pessoas. E eles começaram, tia, judeu aqui. E eles começaram com aqueles, construindo os muros, o povo animado, mas aqueles homens começaram a inventar mentiras, e eles falaram assim: falava para o povo, esse Neemias está inventando, ele não vai ajudar vocês não, é melhor vocês parar com isso, o rei, quando ficar sabendo, vai ficar irado com vocês, e vai mandar parar essa obra, não trabalhe. E o povo ficava amedrontado, mas Neemias, o consolador, que confortava, que animava, falava assim: nós vamos seguir, porque Deus está conosco. E ele continuaram ameaçando, e eles, ameaça a criança, sabe o que eles falaram? Vocês vão construir? Então, nós vamos reunir nossos exércitos e vamos vir guerrear contra vocês. E quando eles falaram que ia guerrear contra os judeus, o povo ficou preocupado, né? Puxa, agora o que vai acontecer? Eles vão vir com guerra, vão matar de novo a gente. Sabe o que aconteceu? Deus, usando Neemias como estratégia, falou assim: ninguém vai vir destruir, nós vamos continuar trabalhando, mas vamos trabalhar com a espada, uma mão a ferramenta, na outra nós vamos estar com espada e escudo, uma mão a ferramenta trabalhando no muro, a outra protegendo o muro. E aquele povo, crianças, eles ficaram dia e noite, a Bíblia registra que chegou uma hora que eles nem trocavam suas roupas, porque eles já estavam armados, com a sua espada, preparado com suas ferramentas. Um trabalhava de dia, outros trabalhavam à noite. Um vigiava de dia e outro vigiava à noite. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar e vigiar, porque o inimigo fica ao derredor tentando nos derrubar, mas o Senhor está conosco. E por último, criança, para finalizar, o muro estava quase ficando pronto. Aí eles começaram a tentar enganar Neemias. Ele falou assim: já sei, Neemias não larga da obra, o povo está com ele,
Mas ele sem o povo não vai ser nada. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos chamar Neemias, para que Neemias desça lá do muro de Jerusalém, para que ele saia da construção e vá se encontrar conosco. Criança, nos nossos dias, o inimigo, ele tem feito, tanto criança como adulto, como jovens, mulheres, homens, tenta nos enganar. E fala assim, faça isso, olha isso, não tem problema, faça isso, não tem nada a ver, pode fazer. E fica oferecendo convites que nos levam a pecar a Deus. Mas quando nós temos Jesus, tia, o pecado não nos vence, porque Deus ajuda a gente a dizer não para o pecado. E Neemias falou não para aqueles homens, e aqueles homens não desistiram. A Bíblia diz que eles tentaram uma vez, tentaram duas vezes, e foram lá mandar o recado chamando, tentaram a quarta vez, e Neemias ficava firme no seu propósito. Mas chegou uma hora que eles viram pela quinta vez que Neemias não ia ceder. Eles falaram assim, tá bom, eu estou mandando cartas, eu vou enviar cartas para o rei Neemias, e falar que você é a pessoa que está aqui em Jerusalém para se revoltar contra o rei, se levantar contra o rei. E naquele momento, criança, Neemias foi orar, e ele declarou para aqueles homens, ele mandou dizer, o que ele falou, crianças? Estou em uma grande obra, eu não vou atender vocês, eu estou numa grande obra. E aqueles homens, criança, ficaram envergonhados. E ficaram envergonhados porque Neemias não desistiu. Crianças, obrigada por pegar o outro. Crianças, você acredita que aqueles muros já fazia muitos anos que estavam assim? Obrigada, tia. Muitos anos assim. Mas quando Deus levantou um homem que tinha um bom coração, que tinha compaixão, queridos, amados irmãos, para eu e você fazer a obra do Senhor, ter um bom coração, nós temos que ter no nosso coração compaixão, amar o próximo, sempre desejar o bem para o próximo. E quando, crianças, os muros ficaram erguidos, com os portões novos, os muros todo reerguidos. Sabe quantos dias, crianças, trabalharam dia e noite? 52 dias, aqueles muros estavam erguidos para a glória do Senhor Jesus, aleluia. 52 dias de batalha, de luta, eles conseguiram. E quando isso aconteceu, chamaram lá Esdras para ler o mandamento para o povo, porque o povo tinha ficado lá cativo 70 anos, o povo ficou com Jerusalém destruída, porque eles desobedeceram os mandamentos. E a Bíblia relata um momento muito especial, queridos, que quando Neemias começa ali a falar, adorar a Deus, Esdras começa a ler os mandamentos, a Bíblia diz que todo o povo levantou a sua mão, se rendeu, se arrependeu dos seus pecados, e começaram a adorar a Deus, e começaram a louvar a Deus. E muitos falaram assim: vocês estão chorando, não chore, é festa, é dia de festejar. Mas criança, vocês acham que aquele povo estava chorando dia de tristeza? Não, era olha que lindo, ela falou, estava chorando de felicidade. Esse choro já não era mais de tristeza, queridos. Aquele choro era de felicidade, de arrependimento dos pecados, porque nós temos que se arrepender dos nossos pecados. E aqueles homens, mulheres, crianças, a Bíblia diz, criança, que crianças adoravam a Deus, louvavam a Deus. Crianças adoravam aquele Deus poderoso que usou Neemias, um homem de um coração bom, de compaixão, que saiu da sua cidade, que já morava lá em Suzã, deixou o palácio do rei e foi fazer uma grande obra para a glória do nosso Deus. Queridos, eu não vou continuar, que as horas já se passaram,
adorar junto com as crianças. Mas essa adoração, eu vou usar o meu fantochinho Lucas. Você trouxe, tio Edson? E eu queria que as crianças ficassem de pé agora. Isso, príncipe e princesas. E a gente vai louvar com o fantochinho Lucas. Por que, criança? O sangue de Jesus, ele nos limpa de todo o pecado. E o sangue de Jesus, ele foi vertido lá na cruz do Calvário. E quando Jesus, ele derramou o seu sangue precioso, criança, foi para salvar a minha vida e a sua vida. Quando Jesus derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, foi para nos remir dos nossos pecados e nos dar a nossa salvação. E por isso, crianças, que nada neste mundo, igreja, nada nesse mundo se compara à nossa salvação. O sacrifício no Calvário, que Jesus se entregou lá na cruz do Calvário, por amar a mim e a você, amor tão grande e maravilhoso. E assim como Neemias era consolador, Jesus ressuscitou. E quando ele foi para o céu, ele nos enviou, nos deixou o Consolador, Espírito Santo de Deus. Então essa presença gloriosa, essa presença maravilhosa, nós temos que buscar ao Senhor. Por isso que nós vamos finalizar com o louvor, Tua Presença. E eu queria que a igreja cantasse juntos. E se você puder ficar de pé, coloque a mão no seu coração. E essa tarde nós vamos declarar que o nosso Deus é o nosso Senhor, que nós estamos numa grande batalha, mas sem a presença do Senhor, nós não conseguimos vencer. Então nós vamos declarar: Jesus, a Tua presença é o que eu mais preciso e mais quero, aleluia. Nós vamos louvar junto. Eu vou estar com o Luca, criança. Mas eu quero que vocês abram a boca de vocês, que vocês cantam lindo. Coloque a mão no coraçãozinho e declare que você quer a presença de Jesus. Último louvor, querido, Tua Presença. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. A Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença.
presença Não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração aceleraram. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Glória a Deus, aleluia, queridos. Nada neste mundo, né? Riquezas, nada, palácio. Neemias deixou o palácio para trás e foi lá batalhar. Assim somos nós, nada nesse mundo, ouro, prata, nada nesse mundo, dinheiro nenhum paga. Nós sentimos a presença maravilhosa do nosso amado Jesus, aleluia. Que Deus abençoe as crianças. Eu gostaria que o tio Edson finalizasse com oração pelas nossas crianças. Vem cá pertinho, crianças. As horas já se passaram, mas as bênçãos do Senhor sobre a vida das nossas crianças sempre está presente. Esses são os novos Neemias, né? Corajosos que o Senhor está aqui, ó, usando para uma grande obra na casa do Senhor. Amém? Tio Edson vai estar finalizando com oração. Glória a Deus. Só dá uma de igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? O seu filho está aqui na frente? O seu filho está aqui à frente? Então estenda as suas mãos, há poder nas suas mãos, querido. Aleluia. Eu quero profetizar nessa manhã, nessa tarde, que a sua casa e a sua família tem dono. E o dono dela chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. Sempre dizem que criança é passado. Mas eu vejo aqui o presente. Criança é presente, sabe por quê? Porque já estão aqui os missionários. É presente porque os pastores já estão aqui. Somos nós que não queremos enxergar, querido. Somos nós que muitas das vezes desprezamos o que Deus tem para realizar na vida dos nossos filhos. Mas em nome de Jesus, todo mal, toda palavra contrária, palavras mal proferidas, cai por terra hoje em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, está aqui, Senhor, essas crianças. E o Senhor tem usado a tua serva, Senhor, através da tua palavra. E a tua palavra, ela não volta vazia. Senhor, abençoa cada criança, meu Deus. Eu peço a tua bênção também sobre a vida de cada pai, de cada família. Meu Senhor, abençoa o teu servo, Senhor, que é o mantenedor, Senhor, que é o provedor do lar.
que o Senhor venha ajudá-lo a abrir portas, Senhor, porque ele tem essa responsabilidade de cuidar da família. Senhor, em nome de Jesus, Pai, seja agora aniquilada toda a força contrária, todo levante do inferno contra a família, caia por terra agora no nome de Jesus, porque hoje a igreja do Senhor declara que a família pertence ao Senhor Jesus. Estão dizendo aí, querido, que família é um projeto falido. Isso é mentira, porque família ainda continua sendo um projeto de Deus. Aleluia, você crê nisso? Então aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Crianças podem assentar, queridos, para os seus lugares. Que Deus abençoe vocês grandemente, esses príncipes, essas princesas de Jesus. Opa! Eu queria agradecer a tia Vanessa, a tia Casa, me perdoe pelo horário, que já passou, né? Mas na presença do Senhor, se a gente pudesse, ficava aqui até o anoitecer, né? Mas Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Receba as bênçãos de Deus para a sua casa, sua família, para os seus filhos, em nome de Jesus, e as palmas adorem o santo nome do Senhor.